Sim, agora sim. Bom dia a todos, todos os irmãos, também todos os visitantes. Vamos dar continuidade aos estudos que a gente está fazendo, né, agora domingo de manhã, falando sobre o lar cristão, falando sobre o papel do homem, o papel da mulher. Dando sequência, semana passada a gente falou sobre o papel do homem, certo? Então hoje a gente vai continuar nessa mesma sequência de estudos falando sobre o papel da mulher. Vocês todos sabem, eu casei no fim do ano passado. Estou fazendo hoje 7 meses e 14 dias de casado. Mas eu até anotei aqui porque eu também não lembrava. Então fiz a continha e anotei aqui. 7 meses e 14 dias. Então não tenho tanta experiência assim ainda na vida de casado, mas estou começando ainda nessa caminhada. E a minha experiência como mulher é menor ainda. Também não tenho experiência como mulher. Então eu vou precisar da ajuda das mulheres. Vou querer a participação de todos para a gente poder desenvolver junto esse assunto, tá? Tem gente aí que tem mais tempo de casado, tem situações novas que eu ainda não passei, então vamos todo mundo contribuir com a aula. Antes da gente começar, vamos fazer uma oração, pedir a bênção de Deus sobre esse momento. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Deus Criador do céu e da terra, agradecemos por mais esse dia de vida, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, de todos juntos podemos nos reunir no Seu nome. Te agradeço também pela oportunidade de estudar a sua palavra agora, de aprender um pouco mais do que o Senhor quer para a gente. E a gente pede sua sabedoria, que o Senhor possa encher todos aqui com o seu Espírito, que juntos possamos aprender mais e tudo que será falado aqui possa ser para o seu agrado. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Bom, para iniciar o estudo, vamos começar lendo alguns versículos principais, onde a Bíblia nos orienta, tem a orientação do papel do homem e do papel da mulher, né? Hoje a gente vai focar mais no papel da mulher. Vamos abrir em Efésios, capítulo 5. Vou pedir para quem achou, lê para mim, Efésios 5, dos versículos 22 ao 24. Efésios 5, 22 a 24. Quem achou pode ler, por favor. De 22 a 24. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como o Senhor, sempre unidos, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o Salvador do povo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Tá legal, obrigado. Vamos ler mais um versículo também, que é parecido com esse, um pouco mais resumido, é o versículo de Colossenses. Colossenses, capítulo 3, o versículo 18. E podem ficar com o dedinho aí em Efésios, que a gente vai voltar nesse trecho, tá? Então agora Colossenses 3, versículos 18. Quem achou pode ler também, por favor. Certo, a gente percebe que são versículos parecidos, né? E qual que é a impressão que a gente tem, a primeira impressão que a gente tem quando lê esse versículo? Eu sei que acho que as mulheres já devem ter ouvido esse versículo alguma vez antes, talvez a primeira impressão a gente não... já perdeu um pouco, né? Por estar escrito na Bíblia também, a gente acredita na Bíblia, não dá um impacto tão grande. Mas vamos tentar mudar um pouco para a gente entender qual que é a impressão que a gente tem desse versículo. Vamos imaginar que não está escrito na Bíblia, que esse versículo não existia e agora a gente está em momento de eleição, né? A gente vai ter novos presidentes. Vamos supor que o Bolsonaro entrou como presidente e a primeira medida que ele vai fazer no governo dele é falar que todas as mulheres têm que sujeitar os seus maridos. Como que as mulheres vão reagir a esse tipo de lei? Imagina como que é receber essa notícia. Eu imagino que a greve dos caminhoneiros ia ficar pequena perto do que as mulheres iam fazer, certo? O Bolsonaro não ia poder sair mais de casa. Eu acho que essa impressão, quando tem uma mulher que vem de fora, que não conhece a palavra, e lê um versículo desse, ela deve imaginar, eu já vi algumas mulheres que não são cristãs, falando que uma das coisas mais difíceis para ela é ler esse versículo e falar que ela tem que sujeitar o marido. Até porque na nossa cultura isso não é tão comum como é, talvez,
é em algumas outras culturas, né? Isso não é tão forte para a gente porque as mulheres têm muito espaço aqui hoje. No nosso país, as mulheres trabalham como trabalham os homens. Inclusive, se não tivesse tido o impeachment, a nossa presidente seria uma presidenta hoje, né? Então, a gente sabe que as mulheres têm um espaço muito grande. E aqui a gente olha nesses versículos falando que a mulher tem que se sujeitar ao seu marido. A gente vai tentar sair daqui hoje mostrando que isso não é essa sujeição que está mostrando aqui. Quando a gente fala de sujeição, parece ser uma coisa muito inferior, parece ser uma coisa que não tem importância, parece ser um papel inferior ao papel do homem. A ideia é a gente mostrar aqui que esse papel de se sujeitar é um papel tão importante e às vezes até mais importante do que o papel do homem, dependendo da situação. Então vamos tentar olhar o que a Bíblia está falando sobre esse papel da mulher no relacionamento. Essa palavra se submeter, né, ou se sujeitar, essa palavra submissão tem uma conotação que talvez não é tão boa para a gente, mas a gente percebe que a Bíblia usa outras palavras para o papel da mulher. Alguém consegue pensar outra palavra para um papel da mulher que a gente tem na Bíblia? Auxiliadora, ajudadora, exatamente. Esse acho que é uma palavra que soa um pouco melhor, né? Quando a gente fala que o papel da mulher é cooperar, é auxiliar o homem. E aonde que a gente tem essa palavra? Alguém consegue lembrar onde que a gente escutou falando que a mulher vai ser auxiliadora do homem? Ótimo, vamos lá em Gênesis. Gênesis capítulo 2, lá na origem, acho que o melhor lugar para a gente entender qual é o papel da mulher é no momento onde ela foi criada. Ali, Deus está falando para o homem por que ele está criando a mulher. Então vamos abrir em Gênesis capítulo 2. Primeiro eu vou ler aqui o versículo 15, tá? Gênesis 2,15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então aqui a gente consegue ver qual era o papel do homem no jardim do Éden, certo? O homem era responsável pelo jardim, ele tinha que cuidar do jardim, tinha que cultivar, então ele tinha essa responsabilidade. Mas aí quando a gente vai lá no versículo 20, descendo um pouco mais, aí aqui está falando: assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então a gente percebe que o homem estava sentindo falta de alguém que auxiliasse ele, alguém que cooperasse com ele. Quando a gente volta um pouquinho também no versículo 18, fala: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e o corresponda. Aqui, com esses versículos, a gente consegue ter uma ideia do porquê que Deus fez a mulher. O homem estava precisando de auxílio, o homem estava precisando de alguém que cooperasse com ele. E aí, como é que foi feito a mulher? A gente olha no versículo 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, e fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Tem uma analogia que é feita bastante em casamentos, né? Não sei se, eu acredito que vocês já tenham ouvido isso, inclusive foi usado no nosso casamento também. Explicando por que a mulher foi feita da costela do homem. Porque a costela do homem está no meio do corpo, está ao lado do homem, né? Por que Deus não fez a mulher do osso da cabeça do homem? Porque a ideia não é a mulher governar o homem. Por que não foi feito também de um osso do pé do homem? Porque a ideia não é que o homem pise na mulher. A ideia não é que o homem seja superior à mulher, mas sim andar lado a lado com ela. Por isso que é feito da costela. Inclusive, eu já vi algumas pessoas falando que a costela está embaixo do braço, que a ideia é que o homem também proteja a mulher. A costela está perto do coração, porque a ideia é que o homem ame a mulher. Então a gente tem algumas analogias interessantes com o fato da mulher ter sido feita da costela. Então aqui a gente já consegue perceber que a ideia, o papel da mulher não é ser inferior ao homem, e sim estar ali lado a lado cooperando com aquela responsabilidade que Deus passou para ele, tá? Vamos voltar lá em Efésios. O versículo que a gente vai se concentrar mais é lá em Efésios. Aqui em Gênesis foi mais para a gente também trazer uma outra palavra, além dessa palavra de submissão, que às vezes incomoda um pouco.
Então vamos lá, vamos pensar qual é o motivo principal, o porquê que as mulheres devem ser submissas. Se eu tivesse que falar um motivo só, por que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos? Perfeito, porque é um mandamento. Está escrito na Bíblia, simples assim. Deus está mandando as mulheres serem submissas, Deus está falando que esse é o melhor jeito do casamento funcionar, então temos que obedecer. Até o versículo de Colossenses fala que as mulheres devem ser submissas como convém para quem está no Senhor. Então, se a mulher está no Senhor, convém que ela seja submissa, certo? Então, a gente tem isso como mandamento. E será que é só essa submissão, Deus só coloca o mandamento sobre o marido, ou existem outros tipos de submissão na Bíblia que Deus deixa como mandamento para a gente? Isso, ele está dando o exemplo falando que a mulher tem que ser submissa ao marido, como a igreja é submissa a Cristo. Mas esquecendo um pouco da família, existem na Bíblia outros tipos de submissão? A gente percebe que existe Cristo em relação a Deus e mandamentos para a gente. A gente tem que ser submisso a algum outro tipo de pessoa, inclusive homem, existem outros tipos de submissão, certo? A gente tem que ser submisso às autoridades, por exemplo. A gente tem que ser submisso aos mais velhos. Enfim, a gente tem vários outros tipos de mandamento falando que a gente tem que ser submisso. Inclusive, acho que há um tempo atrás dei uma aula também falando sobre a submissão às autoridades, que era um mandamento do Senhor. Então a gente percebe que a submissão é um mandamento do Senhor para vários aspectos. E aqui ele está falando diretamente para a esposa. A gente percebe que Deus fala isso para a mulher, que ela tem que ser submissa ao marido, mas não fala ao contrário, não fala que o homem tem que ser submisso à mulher. São papéis diferentes, o homem tem um outro tipo de papel. Como a gente estudou na semana anterior, a gente sabe que o papel principal do homem, qual que é? Amar a sua mulher, amar a sua esposa. E uma coisa que eu acho interessante é que aqui fala que a mulher tem que ser submissa ao homem porque ele vai ser o cabeça do lar. Mas Deus não fala para o homem que ele tem que ser o cabeça do lar. Não é um mandamento para o homem ser o cabeça. Ele vai ser automaticamente se a mulher for submissa a ele, e se ele amar a mulher dele, ele que vai tomar as decisões. Mas não é um mandamento para ele ser o cabeça. Ele não tem que forçar essa situação. Então, da mesma forma que não tem um mandamento falando para a mulher que ela tem que ser amada pelo homem. Então a gente percebe que são duas atividades, duas funções distintas dentro do casamento, mas que um não deve forçar a outra pessoa a fazer a sua atividade. O mandamento da mulher é ser submissa, o mandamento do homem é amar a mulher. Essas duas atividades, essas duas funções vão se completar. Então não é uma coisa que precisa ser forçada. O homem, dentro de casa, ele não precisa forçar a situação para ele ser o cabeça da relação, e ele não tem que fazer a mulher dele ser submissa a ele. Essa responsabilidade é da mulher, certo? Não existe um mandamento para o homem falando, você tem que ser o cabeça. A função dele principal é o amar, como a gente viu isso na semana passada, tá? Alguém quer fazer algum comentário? Querem acrescentar alguma coisa? É mais fácil, né, para a mulher ser submissa se ela se sentir amada pelo marido. Mais fácil. Uhum. Com certeza isso facilita, né? Se a gente tem um homem que ama a gente, é muito mais fácil a gente se submeter a esse amor. Mas até pensando nesse seu comentário, vamos puxar um gancho desse comentário. Existe alguma condição que fala que eu só tenho que ser submissa se o meu marido me amar? É pessoal, né? Então, cada um tem que assumir o seu papel. Sem exigir do outro. Exatamente. Mas ele precisa aprender, por exemplo, se a pessoa não conhece a Bíblia, sabe? Precisa aprender. Ele tem a função dele, né? Uhum. Então, ele pode até fazer, mas ele faz inconsciente. Certo. Com certeza isso facilitaria muito o trabalho da mulher se o homem faz o papel dele de amar. O inverso também é verdadeiro. É muito mais fácil o homem amar a mulher se ela está cumprindo bem o papel dela. Se a mulher não se submete ao marido, o marido não consegue fazer o papel de ser o cabeça da casa da mesma forma. Então, ou seja, o casamento não funciona da forma como a gente tem aqui na Bíblia. E é bem... Quando não funciona dessa forma, a gente percebe, como a gente vê no mundo aí fora, muitos casamentos que não dão certo, casamentos que não estão indo para frente.
E muitas vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo, não sabem por que aconteceu esse tipo de coisa. Então a gente tem uma receita simples, com 2 papéis relativamente simples, mas que muitas vezes não são cumpridos e eles não se completam e não tem um lar que funcione em harmonia, né? A gente não tem um lar com funcionamento pleno. Tem um irmão nosso, muito querido, a gente que a esposa dele contou uma coisa para minha filha, eu achei tão interessante. Ele queria fazer uma determinada coisa que era bom para ele, divertimento, né? Uhum. E ela estava estressada, né? Com o bebê, e estava cansada do dia. E o bebê queria mamar. Aí ela foi lá, você quer que eu pegue ele? Não, deixa que eu vou dar mamar para ele. E o esposo, em vez de fazer o que ele queria fazer, sentou do lado da esposa, ficou ali abraçadinho com ela, fazendo cafuné nela. E ali ela se sentiu abraçada, entendeu? Então, uma coisa pequena, que às vezes a gente pensa que é uma coisa grandiosa, mas não. Às vezes é o apoio, é o estar do lado, entendeu? E faz toda a diferença. E a mulher se sente assim amada. Ele não podia fazer o que ela precisava fazer. Mas ela se sentiu querida, tanto que ela passou isso para minha filha. Eu achei isso fantástico, porque a gente, essas coisas pequenas, faz toda a diferença para a gente. Porque nós mulheres, às vezes queremos que vocês homens adivinhem o que a gente quer, né? Temos isso. Mas, se quiser que dizer, tem que dizer mesmo. Fica aqui do meu lado, fica aqui comigo, pega na minha mão. Então, se deixar o homem se colocar à disposição. Entendeu? Eu estou aqui, eu achei muito interessante como o irmão nosso falou. Eu estou aqui, você precisa de ajuda? Você quer que eu faça? Você quer que eu ponha o lixo lá fora? E essas coisas fazem diferença. E o homem, às vezes, não dá atenção. E se colocar à disposição da mulher não é ser diminuído, entendeu? É fazê-la sentir amada. É isso que eu penso. Certo? E até pegando esse exemplo que você falou, a gente percebe que é uma família, um lar que trabalha exatamente com essa harmonia que a gente está tendo aqui. A mulher colaborando e o homem amando ela. São coisas simples, um carinho que ele fez nela foi suficiente para atender a necessidade que ela estava naquele momento. Então, e atingiu 3 pessoas. Ela deu para outra e a outra contou. E a filha contou para a outra que se sentiu lisonjeada. Ela até vai olhar aquele homem como um grande varão. Né? Isso é bom. É muito bom mesmo. A gente percebe que a receita não é uma receita complicada, mas quando a gente vai aplicar não é tão fácil assim, né? A gente acaba esbarrando em muitas coisas internas nossas que acaba atrapalhando um pouco. O orgulho, enfim. A gente tem uma receita super simples que a gente, na hora que vai aplicar, às vezes tem um pouco de dificuldade. A parte mais difícil a gente vê é quando Jesus submeteu a Deus, né? Porque nos momentos mais difíceis ele deixou Deus tomar a decisão, né? E ele, como Jesus, ele sempre falou que tudo que eu faço, eu não faço por mim, eu faço por Deus, né? E tudo que você faz tem que ser o benefício da sua família. A mulher se submete para quê? Porque é a palavra de Deus e o que Deus faz é certo. E tem que botar na coisa de Deus. O que Deus faz é certo. Então, não é para ser, mas é ordem de Deus. É verdade. Mas pensando, mesmo sendo uma ordem de Deus, essa submissão é uma coisa simples, é fácil para as mulheres? Eu acho que depende, né? Como foi falado aqui, tem casos que às vezes são mais fáceis do que outros. Mas a submissão em si não é uma coisa simples. Até em alguns casamentos é mais difíceis do que outros. Mas a gente percebe que, por ser um mandamento, e muitas vezes a gente não está pronto, a submissão também é uma coisa que ela tem que ser criada dentro da gente, tem que ser conquistada. Não é uma coisa que do dia para a noite ela vai aparecer. Então, é um mandamento e as mulheres aos poucos têm que ir trabalhando isso e trabalhando isso junto com o seu marido também. E eu vou colocar aqui de uma forma, a submissão da mulher ao marido, ela é obrigatória? Sim. Eu vou colocar aquela sim e não. Então, se a mulher casar, ela é obrigatória.
Por que eu estou colocando que é obrigatório e não é obrigatório? Pode ser que existam mulheres que falam, não quero me submeter a ninguém, não consigo, é muito difícil para mim. A Bíblia dá a opção de você não casar, a Bíblia não te obriga a casar. Então até existe essa possibilidade. Se a mulher fala, eu não consigo me submeter a ninguém, Deus, a Bíblia, né, a Escritura não te obriga a casar e formar uma família. É lógico que a gente sabe que casar e formar uma família é maravilhoso, é muito bom. Eu imagino que a maioria das pessoas deve almejar isso. Se você está casando, isso sim, é uma obrigatoriedade, é um mandamento. Então, se você está dentro do casamento, se você já casou, esse é um mandamento para você. Você tem que se submeter ao seu marido. Se você ainda não casou e você percebe que isso não vai acontecer na sua vida, você não vai conseguir, você tem essa opção de não casar, tá? Aqui é mais para a gente saber que existe também essa opção. Sim, mas quando a gente se submete a Deus, a gente sabe que Deus ama a gente, é muito mais fácil do que submeter o marido que não é tão perfeito quanto Deus, certo? Acho que uma das maiores dificuldades é essa até, porque quando a gente se submete a Deus, a gente sabe que Deus é perfeito, Ele ama a gente, Ele faz tudo da maneira certa. A outra pessoa que está com a gente não é uma pessoa perfeita, tanto o homem quanto a mulher. Então a gente se submeter a uma pessoa que não é perfeita não é uma coisa muito simples. A gente sabe que ela vai errar. Até por isso que a gente coloca a submissão como sendo um mandamento, porque se a gente for fazer porque o outro merece, a outra pessoa nunca merece o tempo todo. Ela pode merecer um dia ou outro, mas ela nunca vai merecer 100% da vida dela. Então, se você estiver seguindo isso, não siga por causa do seu marido só, siga porque Deus está pedindo para você. Então, faça isso para Deus, não necessariamente para o seu marido. Mas, como consequência, se você fizer isso, o seu casamento, a sua família, o seu lar vai funcionar muito melhor. Tá? Então isso vem de brinde nesse mandamento. E pensando na questão da importância desse papel, a gente tem uma leitura aqui que mostra que esse papel da mulher, ela é super importante e esse papel, quando ele é bem feito, ele deixa o lar edificado. Quando esse papel não é bem feito, da mulher, ele pode derrubar o lar inteiro. Vamos ler, vamos abrir em Provérbios, capítulo 14, quem achou, lê para mim, por favor, o versículo 1. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derruba. Certo, um versículo curtinho, mas que traz uma mensagem importante para a gente. Como é importante esse trabalho da mulher, né? Parece ser uma coisa simples, parece que é só obedecer ali, a submissão. Mas dependendo de como a mulher desempenha esse papel, ela pode ou edificar o seu lar, ou edificar a sua casa, ou derrubar essa casa inteira. Então a gente percebe que os dois trabalhos, tanto do homem quanto da mulher, tem que funcionar junto. Se a gente não tem um lado aqui, o outro não vai ser suficiente. Essa casa, esse lar pode cair. Então é por isso que a gente precisa desses dois papéis funcionando em harmonia. E quando a gente pensa que esse papel da mulher não é um papel importante, como que seria essa submissão? A submissão é simplesmente eu deixar meu marido decidir tudo, eu me retirar das decisões, ou a mulher tem algum tipo de participação nas decisões? O que vocês acham sobre isso? Sem dúvida. O Norton, quando estava fazendo as palestras, ele falou assim, olha, eu não teria essas pregações se não fosse a gente. É verdade. Quando a gente olha lá em Gênesis, né, que a gente viu o homem tentando fazer o trabalho dele, a gente percebe que o homem sozinho não era suficiente, certo? O homem era insuficiente, ele falava que ele precisava de auxílio, ele precisava de alguma
companheira, alguma auxiliadora para cooperar com o trabalho dele. Então os homens e as mulheres, eles são diferentes, inclusive a Bíblia dá papéis diferentes. Então o homem sozinho ele não é completo, ele precisa de o auxílio da mulher com algumas habilidades que o próprio homem não tem. Então essa submissão da mulher não significa que ela vai se retirar das decisões da família, do lar, que ela não vai ter participação nessas decisões. Ela tem que ter, ela tem que participar, inclusive para completar muitas coisas que às vezes o homem não pensa direito. A gente é muito mais limitado que as mulheres para muitas coisas. A gente é focado, faz uma atividade só, enquanto as mulheres fazem várias coisas ao mesmo tempo. Às vezes a gente está olhando uma coisa só, enquanto as mulheres já enxergaram um monte de problema que vai acontecer e a gente ainda não. Então, até isso, uma lição para os homens, o fato de você ser o cabeça, de você ter a sua mulher submissa a você, não significa que você tem a razão da verdade sempre, né? Você não sabe todas as coisas sempre, você precisa do apoio da sua esposa. E a gente percebe que isso acontecia na Bíblia também. A gente tem algumas mulheres aconselhando os seus maridos, inclusive até algumas vezes maridos importantes, né? Vamos abrir em Mateus, capítulo 27. A gente tem um exemplo aqui de um conselho que foi dado por um governador num momento crítico que ele estava. Mateus 27. Eu vou ler aqui o versículo 19. Então, Mateus 27, 19. Nesse momento aqui a gente tinha lá o governador Pilatos, que era um cara super importante da época, e ele estava fazendo o quê? Ele estava diante de Jesus, ele estava fazendo o julgamento de Jesus. Momento crítico, ele estava ali com uma situação difícil, e quem que chegou para dar um conselho para ele? A esposa, versículo 19. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Interessante, né? Em sonho ela recebeu uma mensagem do Senhor aí, mostrando que Jesus era uma pessoa importante, e ela deu esse conselho para o marido. Então, mesmo essa pessoa importante que tinha lá toda a influência do mundo, decidia muitas coisas, a esposa chegou nele para dar um conselho importante para ele. E a gente, não sei até que ponto ele seguiu esse conselho, mas ele deve ter ficado um pouco incomodado com esse conselho da esposa, tanto que depois ele lavou as mãos e não foi ele mesmo que condenou Jesus, né? Ele deixou o povo condenar. Mas a gente percebe que a esposa tem um papel importante aqui de aconselhar mesmo um governador. Um outro exemplo, lá em Gênesis, capítulo 21, hoje a gente está navegando bastante aqui na Bíblia, mas é para pegar vários exemplos diferentes, tá? Gênesis 21. Eu vou ler aqui o versículo 12. Aqui mais para a gente contextualizar, aqui a gente está falando sobre Abraão e Sara. Abraão ele teve um filho com uma serva de Sara, Agar, e depois ele veio a ter o filho com Sara, que foi Isaac. E essa situação ali na família dele não estava funcionando muito bem. O filho de Agar estava provocando o filho de Sara e estava criando uma situação ruim dentro do casamento ali de Abraão, dentro do lar de Abraão. Estava tendo conflito. E Sara foi falar com Abraão e falou: essa situação está ruim, eu preciso que você tire Agar daqui do nosso meio, porque ela está prejudicando o nosso lar. E Abraão ficou sentido, porque ele também tinha o filho dele. E aí o que o Senhor veio falar com Abraão? Vamos olhar no versículo 12. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Então aqui a gente tem uma ordem do Senhor falando para Abraão: Abraão, escuta tudo que a sua mulher está falando, porque ela tem razão, ela está certa. Então, ou seja, você que toma a decisão, mas a sua mulher está te aconselhando uma coisa boa. Escuta tudo que ela está fazendo, atende tudo que ela falar. Então aqui a gente percebe a Sara participando ativamente das decisões de Abraão. Era uma decisão importante ali para Abraão, a Sara foi aconselhar e Deus veio a ordem de cima falando para Abraão: Abraão, atende tudo que a sua mulher está te falando. E a gente vê aí duas soluções, a submissão
Perfeito. Porque não é fácil. Como você vai submeter, às vezes a gente, quando fala de submissão, como que eu vou me submeter? O mais difícil de cada um tem que tomar uma decisão por submeter a Deus. Porque Deus falou, né? Obedece, faz o que a sua mulher não. E aí, onde foi, ele fez. Certo. É isso mesmo. Pode falar. Mas assim, no medida que não sabe, porque vamos usar dois exemplos, que eles estão aqui. Minha mãe e meu pai não está. E a Jane e o Adalto. O Adalto, ele sabe a posição dele. Uhum. Entendeu? Então é mais fácil também a Jane saber a posição dela, não que ela tem que fazer os deveres, né? E também os direitos. Mas assim, é mais fácil ela realmente ser submissa ou realmente ser auxiliadora, dar conselho. Mas no caso da Irani, no meu caso, ou no caso da minha mãe, que não tem, né? Pessoas, os maridos fora, Uhum. acho que é mais fácil a gente mandar. Uhum. Entendeu? Porque a gente sabe, né, o certo, vai lá, mas não tem outro lado que sabe o que é o certo. Então vamos supor, sei lá, meu pai quer pegar o dinheiro dele para fazer uma coisa errada, minha mãe vai lá e é meio que obrigada a parar. Tipo, não, eu mando, entendeu? Uhum. É o certo. Aí normalmente é o que acontece. No caso da Jane, vamos supor, se fosse com ela iria falar, não, benzinho. Realmente é verdade, é mais fácil. No caso do nosso lado, seria uma questão de mandar. Então, mas aí a gente volta num ponto que a gente falou da questão de que não existe uma condição, certo? Quando a gente tem aqui o mandamento de que a mulher tem que ser submissa ao marido, é lógico que é muito mais fácil quando o outro lado já está colaborando, quando o outro lado já conhece e o outro lado ama. Mas não existe uma condição falando que se o meu marido me ama, ou se ele é cristão, ou etc., se ele for dessa forma, eu vou me submeter. Não existe. Por isso que muitas vezes acaba sendo mais difícil. Isso até, eu sei que muitas pessoas já são casadas, não tem muita opção, mas quem ainda não é casado e está procurando, tem que pensar nisso. Eu estou me submetendo a uma pessoa quando eu casar. Então existe essa condição também. As pessoas mais jovens que ainda não casaram, ou que ainda está começando nessa vida, tem que pensar, eu vou ter que me submeter a essa pessoa. Então eu tenho que pensar antes de casar. Depois que eu já casei, eu vou ter que trabalhar com o que eu já tenho. Antes de casar, eu ainda tenho a opção de escolher, certo? Mas pensando nesse ponto que você falou dos maridos não cristãos, eu acho que existe até uma situação um pouco pior. Eu até guardei isso mais para o final, porque eu imagino que não é uma coisa tão incomum assim, mas vamos supor que o marido chegue na esposa e fala que ela não pode servir ao Senhor. Existe isso? E como que a gente trata essa situação? Por um lado, a gente tem a Bíblia falando que eu tenho que me submeter ao marido. E do outro lado, eu tenho o meu marido falando que eu não posso servir ao Senhor. O que a mulher tem que fazer? Uhum. Então, quem está acima, quem ordena a submissão é o Senhor. Então, se Certo. ele fala alguma coisa que vai contra o mandamento do Senhor, eu não posso obedecer. Por exemplo, servir ao Senhor, mentir, enganar, roubar, qualquer coisa que ele peça que esteja fora do que o Senhor manda, eu entendo, posso estar até errado, mas eu entendo que eu não posso obedecer. Porque eu sou submissa ao Senhor. Certo. Antes de dar submissa a Ele, eu sou submissa a Ele por causa do Senhor. Perfeito. Cada situação é uma situação. A gente não consegue dar uma resposta para todas as situações. Mas uma resposta que a gente consegue dar, a pessoa tem que deixar de servir ao Senhor? Não, certo? Essa resposta acho que todo mundo aqui consegue chegar no mesmo consenso. Mas pegando essa situação, vamos tentar levar ela para uma esfera um pouco fora do lar. Vamos levar isso, por exemplo, para o governo. Enfim, a gente tem a submissão às autoridades também, certo? E naquela época os discípulos também tinham. Se chega uma lei falando que a gente não pode servir ao Senhor, a gente tem que obedecer essa lei? Não. Como que os discípulos faziam naquela época? Eles eram perseguidos porque eles não podiam levar a palavra. Eles continuavam levando a palavra, certo? Alguns de uma forma mais exposta, outros talvez um pouco mais escondido, mas eles não deixavam de servir ao Senhor. E a gente tem exemplos assim na Bíblia. E isso serve para dentro de casa também. Então, se a gente tem
o seu marido falando que você não pode servir o Senhor, você sabe que se você não servir o Senhor, você vai para o inferno. Então, você tem essa escolha. Então, a gente tem um conflito aqui que a gente consegue resolver. E tem um versículo, eu deixei um versículo aqui para o final, que é em 1 Pedro. Vamos dar uma lida em 1 Pedro, que ele está falando justamente de uma situação onde o marido não é ainda um cristão, o marido não... ele não obedece a palavra, né? Então vamos ler aqui 1 Pedro, capítulo 3. No versículo de 1 a 6, a gente tem instruções de como a mulher deve se comportar se o seu marido ainda não obedece a palavra. Quem achou, lê para mim, por favor. 1 Pedro 3, versículos de 1 a 6. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível traje, um Espírito Santo, manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que assim mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Como dizia a Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe o Senhor, da qual vós tornastes filhas, praticando o bem e não temendo preocupação alguma. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para que a vossa mulher conforme a carne, tratai-a com dignidade, porque sois justamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não interrompa as vossas orações. Legal, obrigado. Aqui a gente tem algumas instruções, né? A gente sabe que não existe aí uma receita que vale para todos, mas a gente tem aqui umas instruções de como a mulher deve se comportar nessa situação. E como que a Bíblia está falando? Que quando o marido não conhece a palavra, que ela tem que ficar ali martelando na cabeça dele, falando o tempo todo que ele tem que conhecer a palavra, que ela vai na igreja de qualquer forma. É essa a forma que está falando para a gente fazer aqui? No versículo 1, como que a mulher tem que ganhar o seu marido? Não deve ser muito fácil, né? A gente vê uma coisa errada e tem que ficar quieta, mas aqui a Bíblia fala que apesar do marido não conhecer a palavra, como que a gente ganha isso? Pelas atitudes. Você ficar martelando na cabeça dele, falando algumas coisas, não vai ter o mesmo efeito do que se ele vê o seu comportamento. A gente tem uma instrução aqui. E talvez existam alguns lares que a mulher deve olhar e falar: isso não funciona na minha casa, não tem como eu fazer isso. Mas está na Escritura e a gente muitas vezes não acredita em algumas coisas que Deus consegue fazer. Na nossa visão as coisas não funcionam, mas na visão de Deus é totalmente diferente. A gente tem muitas pessoas que são convertidas que se a gente olhasse há um tempo atrás, a gente nunca imaginaria que essa pessoa ia estar aqui. Então, aqui Deus dá as instruções que a melhor forma da esposa conseguir convencer o seu marido é seguindo essa instrução também de ser submissa a ele. É lógico que se se o marido pede para a esposa não ir à igreja, tem que ter um pouco de jogo de cintura ali, vai ter que aos poucos ir conquistando esse espaço, que ela não pode deixar de servir ao Senhor. Mas com as atitudes dela, com conduta honesta, respeitosa, de certa forma ela vai ter que ser submissa a esse marido mesmo nessa situação, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Aí, sei lá, acho que ele conheceu e ele comprou louça e não incomodou mais ela de direito, sabe? Pelo menos não foi bem mais, ela ficou, né? Foi, mas Deus ajudou de alguma forma, né? Certo. Cada caso é um caso, né? A gente não consegue generalizar para todos os casos, mas uma coisa que é importante também as esposas pensarem:
qual que seria a melhor das situações? É o marido se tornar um cristão, certo? E como que esse marido vai se tornar um cristão? Quem que é a principal pessoa que consegue levar essa palavra para ele? É justamente ela. Então, se a atitude dela é bater de frente, é discutir, isso só vai afastar mais o marido da esposa e da própria igreja. Então, isso tem que ser feito com bastante jogo de cintura, tem que ser tomado cuidado, porque a esposa, ela vai ser a ferramenta de Deus, provavelmente, para levar essa palavra para o marido. Então, ela tem que tomar cuidado. Tem gente que fala assim, às vezes eu me sinto culpada, você não convida seu marido? Fala assim, eu não convido mais. Eu convidei bastante. E quando tem almoço, aí ele não tem mesmo que está indo só para o almoço, ele é sofrendo. Mas aí eu fico na minha. Agora, se eu deixo de vir, aí Deus não sabe, ele não é aquele que não vai, ele não importa. Você não foi? Por que você está aqui? Você não vai? Não, ele sabe que é importante. Então, já é um ótimo começo. Já chamei, já foi um período e, assim, uma vez ou outra eu posso convidar, mas aí é como você falou, nenhuma receita é igual para todos. Sim. Né? Eu só digo assim, fora os irmãos, homens eu não sei, nós mulheres sempre batalhamos por essa submissão, tenho certeza disso. Estamos reunidas muitas vezes batalhando por essa submissão, porque nós somos servos, sim. Os homens eu acredito que ele encorajam e pensem no amor, porque vai sempre nos ajudar nessa questão. É verdade. Não existe uma receita principal, mas existem alguns passos que eu acho que servem para todos. Uma delas é o que está escrito aqui, né? Que é citar na escritura, que a gente tem que seguir. E o outro deles é a oração. Acho que a oração é uma principal ferramenta que a gente tem. A gente não pode desistir nunca de orar e sempre pedir ao Senhor, porque a gente sabe que Ele pode tudo. Do dia para a noite, tudo isso pode mudar se Ele quiser. Então, apesar de parecer muitas vezes que é uma situação que nunca vai resolver, que nunca vai melhorar, meu marido não tem jeito, Deus tem jeito para tudo, certo? Então, se a gente orar, se a gente esperar e confiar no Senhor, é uma coisa que pode vir a acontecer como qualquer outra. Neuzi. Aconteceu comigo isso, né? Uhum. Meu marido ele se batizou primeiro que eu. E foi uma situação, eu levei um ano ainda ensinando a Bíblia e questionando e ligando, e não queria levantar de manhã, porque era o único dia que eu tinha, trabalhava a semana inteira, ainda trabalhava em casa. E no domingo tinha que levantar cedo, e eu sempre tinha dor de cabeça, e eu ficava com raiva. E só que um dia ele chegou e falou para mim assim, ele fez o papel para a esposa, ele vai dizer, se você não vai, marido, eu vou te amar até o fim, ele falou. Mas se você não vai, eu não quero sair. E naquele dia a cama rodou, e sabe, eu acho que o Espírito Santo realmente penetrou, porque foi muito forte. Ele falou, eu vou te amar até o fim. E ele era novo convertido. E aquilo pesou muito para mim. Ele não precisou dizer nada, ele falou somente pensar em mim e aos meus filhos. E naquele dia eu me levantei meio com raiva e fui tomar banho. E até hoje, faz 28 anos, eu só falo com tudo se realmente for uma necessidade mesmo, porque senão nunca, não vai ter uma reunião de mulheres, nem um encontro, nada, alcoólica, sem alcoólica, com chuva, qualquer coisa. Mas eu não é aqui, Senhor, né? Mas ele ganhou sem palavras, e assim, ele foi o que Deus na minha vida. Se você não vai, eu estou brigando comigo, ele não ficou, ele só falou, não presta muito. E aí, naquele dia, por diante, aí eu já tinha realmente assim, foi o inverso, né? Porque era eu que fazia esse papel. Eu fiz esse papel a vida toda, querendo que ele fosse cristão. Mas quando ele se tornou cristão, eu me revoltei, porque Satanás ele não ia passar por cima. Então eu me revoltei contra ele. E aí foi uma situação assim, muito dolorosa. Eu fiquei, nossa, eu tinha raiva cada vez que eu falava que ele ia para a igreja de Cristo. Né? E foi a minha própria vida, foi o exemplo que ele deu, que era a mulher ser submissa, e não deixe ir por causa da sua esposa. Mas, ele nas orações ele foi até que eu me converti e realmente me converti. Eu acho que esse é o caminho, independente de pessoas, aconteça o que aconteceu, o meu alvo é Jesus Cristo. Então, eles me aqui. Certo, legal. Eu sou muito nessa passagem aí de que é esperar e confiar, como ela disse, né? Uma receita não cabe para todos. Mas eu acho que a atitude dela, e eu sei, se não for para ela, porque ele não abre a porta do coração dele. Mas depois por causa da atitude dela, né? Certo.
E mais uma vez, no seu caso, a gente percebe que essa receita simples, que parece aqui uma tarefa para o homem e uma tarefa para a mulher, funcionam bem. Ele falou que te amava, o fato dele te amar e de ele se impor falando que ele vai para a igreja, é uma situação que acabou resolvendo para você. Então é uma receita simples que funcionou. Tinha mais algum comentário? Não? O último? Não? Tá. Então vamos concluir, já está dando o nosso horário. Então, só para a gente revisar o que a gente falou, a ideia da submissão da mulher aqui, então, não é ela se anular. A gente percebe que ela tem uma atividade muito importante no casamento, uma atividade uma função, né, que funciona em harmonia com a função do homem. As duas atividades têm que funcionar junto. Então, ela não é um elo mais fraco, não é fraqueza, não é escravidão, não é inferioridade, não é nada disso. É só uma atividade que tem que funcionar lado a lado com o homem. Deus colocou o homem como cabeça. Ou seja, isso, apesar de parecer uma coisa boa, pode ser que não seja uma coisa boa, porque se um dia a família tomar um rumo que não é um rumo muito bom, quem vai se responsabilizar por isso? O homem. Então isso é uma faca aí de dois gumes, certo? É uma coisa boa, mas se não for usada com sabedoria essa responsabilidade, o homem vai ser cobrado por isso também. Então a mulher, ela está embaixo dessa responsabilidade, embaixo dessa proteção do homem para poder desempenhar outras atividades, para não sobrecarregar a mulher também. Então a gente tem atividades separadas, cada um com a sua função, para ninguém ser sobrecarregado. Pode falar, Marcos Rogério. Eu gostaria só de fazer um comentário voltando Uhum. um pouquinho no texto de Abraão, né? Para que não aconteça uma interpretação inadequada de que algum dia alguma mulher possa falar assim: você tem que me obedecer porque Deus disse Uhum. que é para fazer tudo o que a esposa mandar, né? Então, o caso foi que Deus, ele tinha um propósito na família de Abraão. Certo. Então, ele diz para Abraão: obedeça a voz da sua mulher mandando Agar embora. Então, foi específico. Ele não estava dando mandamento para Abraão, mas Abraão acolheu aquela palavra de Deus Uhum. e obedeceu. Nós vimos que o propósito de Deus foi cumprido. Certo. Nesse exemplo a gente percebe até a submissão funcionando aí em 3 níveis, porque a Sara já tinha falado com Abraão, e Abraão não tinha obedecido a Sara de primeiro momento. E aí a gente percebe que Abraão era submisso a Deus, fala com Abraão para ele obedecer a Sara, e aí ele obedece. Então realmente, Abraão ouviu o conselho de Sara, mas ele só obedeceu a partir do momento que Deus falou para ele obedecer. A decisão era dele, entendeu? Por mais que a Sara tivesse aconselhado e participado da decisão, Abraão que ia tomar a decisão de fazer uma coisa ou outra. Era responsabilidade dele essa decisão. E aí ele foi submisso a Deus e atendeu o que a Sara queria, mesmo ele estando incomodado com essa situação. Deus pediu para ele obedecer e ele acabou obedecendo. Uma última coisa que eu achei interessante, eu vi uma analogia feita com palavras também. Quando a gente pensa nos bens da família, na casa, tudo que a família tem de bem material, como que a gente chama isso? Não, ainda a pessoa viva. A gente chama isso de patrimônio, certo? Patrimônio vem de padre, da palavra pai. Então, até, não sei se faz muito sentido, mas eu achei interessante essa analogia. Quem vai adquirir, quem tem responsabilidade de prover num lar, é o homem. Ele que vai prover o patrimônio. As coisas relacionadas ao casamento, como que a gente chama? Matrimônio, que está relacionado à madre, à mãe. Então, quem que tem essa importância de cuidar do relacionamento, quem que vai dar o tom dentro de casa, de como são as coisas? A mulher, mostrando que o papel da mulher é muito importante. Como a gente viu lá em Provérbios, a mulher pode edificar a sua casa ou derrubar a sua casa. Então, esse papel da mulher é extremamente importante. Tá? Então, essas eram as mensagens que a gente queria deixar hoje. Alguém tem um último comentário antes da gente orar? Então vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez em oração, agradecemos a Deus por a oportunidade de estudar a Sua Palavra. Agradecemos porque o Senhor nos dá entendimento e nos ajuda, Pai, a entender cada dia que passa como seguir e como atender os seus mandamentos, Pai. Nos dê sabedoria, nos ajude a saber a melhor forma de lidar nos nossos relacionamentos, nos nossos casamentos,
Que o Senhor possa nos iluminar e a cada dia que passa nos mostrar que caminho seguir, Pai. Que o Senhor possa ajudar a todas as mulheres que estejam aqui a conseguir se submeter no seu casamento, a conseguir cumprir o seu mandamento da melhor maneira e que esteja com todos os maridos, o Pai, que possamos amar a elas como o Senhor nos amou, como o seu Filho amado ama a sua igreja, Deus. Sabemos que muitas vezes não merecemos, mas da mesma maneira que não merecemos, ó Pai, o Senhor veio aqui e nos amou, o Senhor veio e trouxe o seu Filho enquanto a gente ainda era pecador, Deus. E em nome dele é que oramos nesse momento. Amém.